a essa questão, ao enunciado da questão. Então nós temos aí o enunciado. O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas que não a espanhola tem a intenção de... Aí nós temos as alternativas. Primeiro, letra A. Atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Alternativa B e C. Popularizar a prática de exercícios esportivos. Letra C. Agradar aos compradores ingleses desse tênis. Letra D. Incentivar os espanhóis a falarem outras línguas. E por último, letra E. Enfatizar o conhecimento do mundo do autor do texto. Então nós temos aí, estamos diante de essas alternativas. A minha pergunta é, qual é a alternativa correta? Eu quero que você pense um pouquinho, que vocês possam olhar aí a questão e as alternativas para saber qual você escolheria como alternativa correta. É claro que é uma questão de interpretação, né? Mas também de conhecimento gramatical. Se você analisar bem aí, vejam bem, a letra A diz assim, atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Não é? Isto é, atrair a atenção daquele povo, daquele público que está lendo essa propaganda. Não é? A letra D, popularizar a prática de exercícios esportivos. Será que essa é a letra B? Letra C, agradar aos compradores ingleses desse tênis. Letra D, incentivar os espanhóis a falarem outras línguas. Letra E, enfatizar o conhecimento do mundo do autor do texto. Então, vamos dar um tempo, né? Mas queremos fazer o seguinte comentário. Antes de escolher a alternativa, veja bem, o público-alvo desse texto publicitário, quem é o público-alvo? São os jovens que usam tênis, jeans, fazem exercícios físicos. Então, a linguagem utilizada na questão é essencialmente para os jovens. Então, o jovem ele gosta de usar a linguagem, termos em inglês, no caso, ainda sendo em espanhol, né, a questão, e também em português também, né? Daí o uso de estrangeirismos, principalmente em inglês, que de maneira geral costumam estar presentes na linguagem dessa faixa etária. E quando associados a determinado produto, tendem a valorizá-lo. Então nós temos aí uma demonstração. Eu gostaria de demonstrar para vocês como nós podemos chegar à alternativa correta, ainda tendo várias palavras, né, dentro da questão, que são palavras em outro idioma, no caso o inglês. Kangaroos chega a México com diseños atléticos pero muy fashion. Tiene um toque vintage com diferentes formas e combinações de colores. Outra vez chama atenção para as palavras que estão sublinhadas no texto. Lo más cool de estos tenis es que tienen bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicio y con unos jeans obtendrás un look urbano. Aí nós temos várias palavras do inglês, né? E qual seria a resposta? Letra A. Atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Então, todo o texto foi preparado, digamos assim, com uma linguagem adequada aos jovens. Não é? Então, o texto está em espanhol, foi lançado lá no México, criado no México o texto, mas a ideia é atrair o público-alvo dessa propaganda, que são os jovens. O que nós queremos explicar com isso? Queremos explicar as palavras heterossemânticas. Heterossemânticas em espanhol. Que são palavras heterossemânticas. Veja a definição. São vocábulos de semelhança gráfica, prosódica e, sobretudo, semântica, cuja identidade de sentido, ou homologia, não se realiza. Então, vejam bem, essas palavras fazem muita confusão. Veja aí o quadro demonstrativo. De um lado está espanhol, do outro está português. Brincar em espanhol significa pular em português. Jugar em espanhol
é brincar em português. Cachorro, em espanhol, é filhote. Eu chamo a atenção de vocês para a primeira palavra em espanhol, brincar, e cachorro. Essa é a maneira de pronunciar a mesma grafia que temos desta palavra em português. Veja bem, a palavra brincar em espanhol significa, em português, pular. E a palavra cachorro significa filhote. Filhote. Né? Então aí nós temos já semelhanças gráficas e diferenças de sentido. Então nós temos palavras que são idênticas, iguais, mas o significado diferente. Então aí vocês vão entender com outros exemplos que eu estou colocando aí. Por exemplo, no espanhol, nós dizemos escoba. Escoba. O que é la escoba? É uma vassoura em português. O que é um copo? Copo. Copo em espanhol é floco de neve. O que é um vaso em espanhol? É um copo nosso. Então vejam aí, nós temos palavras, por exemplo, copo e vaso em espanhol, que são idênticas à grafia em português, mas têm um significado diferente quando nós passamos ao português, né? Então o copo em espanhol é floco de neve e o vaso é o copo nosso. Então aí nós temos uma diferença substancial de sentido. Agora vamos explicar um pouco as palavras heterogenéricas. A definição: são substantivos de igual significado e grafia igual ou semelhante, que divergem no gênero de um idioma ao outro. Então aí nós temos que entender quais são essas palavras, não é? Então vamos lá. Veja aí o nosso quadro demonstrativo. Em espanhol, el color. El color significa em português a cor. Em espanhol, el color é masculino, certo? Aí nós temos o pronome, né? Aliás, o artigo, né? O artigo masculino singular, el, quer dizer, o, em português, né? El mensaje também é uma palavra masculina em espanhol. Em português, a mensagem é feminino. Então veja bem que o artigo muda, né? O artigo muda. El viaje, a viagem. Então o aí também é masculino, né? La nariz, o nariz. La sangre, o sangue. La costumbre, o costume. Nós temos então aí a seguinte explicação. Aliás, a seguinte explicação. Todas as palavras em espanhol que terminam em AJE, no caso, mensaje, viaje e outras palavras que terminam em AJE, elas são masculinas em espanhol e femininas em português, certo? Todas as palavras que terminam em umbre, U-M-B-R-E, em espanhol, elas são femininas em espanhol e masculinas em português. Então, nós temos costumbre, o costume, e outras palavras mais, não é? Que nós não colocamos aqui, mas para que vocês tenham uma ideia do problema das palavras heterogenéricas. Elas são escritas muitas vezes muito parecido com nariz. Nariz é a mesma palavra, se escreve da mesma forma em espanhol. Só que pelo artigo em espanhol, nós vamos saber que é uma palavra feminina, la nariz, o nariz. Temos aí la sangre, né? O sangue, que é muito parecido também, né? E costumbre. Costumbre é la costumbre, o costume. Então, para enriquecer o vocabulário, nós explicamos algumas coisas em espanhol. Por exemplo, lo, né? É um artigo neutro. Nós já estudamos isso em aulas anteriores. Lo, em espanhol, artigo neutro. Aí no texto da questão diz lo más cool, não é? Então, o melhor, o mais importante, né? Então, é artigo neutro. Bolsas, em espanhol, são carteiras, em português, né? De uso feminino. Llaves, os llaves são chaves nossas, né? Las llaves, as chaves, né? Hacer é um verbo, é o verbo fazer, não é?
E tem muitas outras palavras também que nós podemos entender. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês, mais uma vez, para o cuidado que devem ter com as palavras heterossemânticas. São palavras que muitas vezes a grafia é idêntica, mas o significado é diferente. Então, por exemplo, a palavra cachorro, não é? Cachorro se escreve como em português, mas o sentido em espanhol é outro. Oficina é outra coisa importante também. Outra palavra que pode aparecer num texto aí, e vocês vão ficar, o que será oficina onde arruma carro? Não. Em espanhol, oficina é uma palavra feminina, la oficina, que pode ser um local de trabalho ou pode ser uma atividade. Por exemplo, oficina é escritório, né? Onde as pessoas estão com computadores, estão trabalhando ali, né? Em espanhol. E nós temos aí la oficina, então é o escritório, certo? É feminino em espanhol, significado em português é masculino, né? O escritório. E como a palavra escritório existe em espanhol? Existe escritório, não é? Sem o acento. Escritório significa mesa de trabalho, escrivaninha. Então, vejam vocês que a atenção que devem ter para algumas palavras que aparentemente são iguais, não é? Porque a grafia é igual, mas o sentido é diferente, certo? Então, como é então oficina, local onde arruma carro, né? Onde conserta carro, em espanhol? Taller, né? El taller, aí é masculino, certo? É o local onde a gente arruma o carro, certo? É muito importante isso, como a palavra aula, né? Aula, el aula. Aula aí é o recinto onde desenvolvemos atividade docente, não é a atividade. A atividade em si é uma classe, não é? Se imparte uma classe. Não é? Então, a aula em espanhol existe essa palavra, só que não tem o mesmo significado que em português, porque a palavra aula em português é uma atividade, onde você está dando uma aula, você está passando uma informação para alunos, certo? Então, el aula, aí nós temos o artigo masculino, por causa da regra de eufonia, vai um artigo masculino, por quê? Nós já sabemos, né? Porque quando tem uma palavra escrita com A, iniciando com A, não é? Ou HI tônica, então nós temos que colocar o artigo masculino, para não juntar as letras, né? El aula. Então não podia ser la aula, el aula, certo? É muito importante isso daí. Agora, há outras palavras que nós gostaríamos de explicar também para vocês. Por exemplo, do texto lido, pero. Pero é a preposição em português mas, certo? Então, pero não é perro. Perro, com 2 R's, é cachorro nosso cachorro. Mas pero, como está aí, é uma preposição, certo? Significa mas. Obtendrás é um verbo, não é? É um verbo no futuro. Obterás é o verbo obter. Jeans, em espanhol, também se escreve da mesma maneira que em inglês, né? Jeans, se lê dessa forma, é a calça esporte, né? Colores, cores. Então, colores entra dentro daquela questão do heterogenérico. Então, los colores, ou el color. El color é masculino singular. Los colores, masculino plural. Só que, em português, é feminino. As cores. A cor, as cores. Então, tudo isso daí é importante para que você saiba diferenciar, ter o cuidado, porque às vezes, pela má compreensão de um artigo, você vai colocar a questão, vai errar toda a questão, não é? Você vai escolher a alternativa errada. E muitas vezes as alternativas são bem parecidas. Se você não souber interpretar e dizer o que é um artigo, né? A diferença de heterogenérico, né? Heterossemântico, você pode se equivocar na compreensão. Por exemplo, foi lançado num diário, no jornal, a seguinte manchete: esta tarde se ha perdido um cachorro Doberman. Um cachorro Doberman. Então, todo mundo pensou que seria, né, um cachorro Doberman. É um filhote de Doberman. Um filhote, né? Então, a ideia aí é mostrar que os heterossemânticos existem e eles podem complicar na hora da escolha.
O texto que nós examinamos é um texto que vocês precisam voltar a ver, é um texto muito interessante pela forma como aborda. Ele diz o seguinte: brincando, já o primeiro texto, o título já diz tudo, né? Brincando, né? Alegria, pulando, né? Saltando, né? Ele diz que essa marca, Kangaroos, né? Chega ao México com desenhos muito atléticos, né? Pero muito fashion, na moda, né? Exatamente. Eles têm um toque especial, não? Com diferentes cores e combinações, diferentes formas e combinações de cores. Então, colores aí são cores, né? Em português. E eles falam que esses tênis, né? São sapatos esportivos, né? Já vêm com bolsas, com depósito, com lugares para guardar chaves ou dinheiro. São ideais para fazer exercício. Aí tem o verbo hacer ejercicio, isto é, fazer exercício. Né? E com uns jeans obtendrás um look urbano. Então ele diz que são ideais, são propícios para fazer exercício físico, né? E com uma calça jeans você vai obter um look urbano, né? Uma maneira bem urbana de estar com as pessoas, né? Esse foi o texto que nós examinamos. Eu gostaria de falar ainda que o espanhol não é tão difícil como muita gente pensa. Você relembra da última aula? Nós pedimos para vocês ler, né, algum texto em espanhol, buscar na internet. Então, a ideia que nós queremos passar para vocês é que nesse período de aprendizagem, que você vai estar se preparando para fazer o Enem, né, você possa também, talvez comprar algum dicionário, você possa se interessar em aprender o espanhol. A nossa ideia é que o espanhol possa ficar realmente no coração de cada pessoa. Cada pessoa possa entender que o espanhol é uma língua maravilhosa. Outra vez eu digo que não é somente para fazer uma prova, mas que você possa aprender o idioma, você possa realmente conhecer as partes gramaticais. Não é? Eu estava lendo essa semana de uma pessoa, um senhor que aprendeu 32 idiomas e fala fluentemente. E ele passa algumas informações importantes para a gente. Serve também para você, qualquer um de vocês que estão aí. O que é? É que você deve tomar gosto. Aprender um idioma tem que primeiro tomar gosto, gostar, né? Despertar curiosidade para aprender. Isso é a primeira coisa. Vocês vão ver que há diferenças também substanciais. Numa coisa pode ser idêntica, definições, artigos. Só tem uma coisa que é diferente no artigo, que é o artigo neutro no espanhol. Então é muito parecido ao português e ao restante, certo? Mas você tem que estabelecer a diferença quando você usa, por exemplo, o artigo definido, o artigo indefinido, em algumas palavras que mudam o sentido. Aí são palavras heterossemânticas. Então tenham cuidado com as palavras heterossemânticas. O outro cuidado que nós vimos hoje, nós vamos abordar em outra aula também, é sobre palavras heterogenéricas. São essas palavras que mudam de gênero, não é? Elas mudam de gênero. Muitas vezes são palavras parecidas ou até idênticas em português, mas o gênero muda em espanhol para o português. Então, são cuidados que nós devemos ter ao estudar sobre o espanhol. Agora devem ler sobre atualidades. Leiam muito, porque de repente, alguma das questões tem que ver com a atualidade do mundo. Mundo político, mundo econômico, meio ambiente, certo? Então, as questões podem vir com base nesses aspectos da economia, da política, certo? É importante estar lendo, né? Se você puder ler, buscar esses textos em espanhol, é melhor. Então você acessa alguns sites, coloca lá, atualidades políticas em espanhol. Aí vai sair algum jornal, algum site, algum blog, né? Você pode puxar, né, baixar algumas coisas, alguns textos para você analisar. Não tenha medo de buscar, né? A primeira coisa que você tem que fazer é tirar esse medo para ver os textos em espanhol, né? Aí, nesse caso, fica fácil, você pode ir na internet e baixar esses textos. Pesquisar textos em língua espanhola, né? Ter atenção aos gêneros textuais e, outra vez eu digo, né? Não tenha medo de buscar a informação. Essa informação está disponível para cada um de nós. E é importante que você que está nos preparativos, né, para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, possa ter essas informações antes de você ir para fazer o exame, né? Fazer a prova. Você tem que ter o cuidado
tanto de inglês como de espanhol, você tem que ter o cuidado de reconhecer algumas palavras, por isso é importante a leitura, né? E talvez você tenha algum livro em casa, você tenha algum dicionário aí, né? E você pode pegar isso. Você pode agora analisar um pouco, né? Ver alguma palavra, o significado da palavra. É um adjetivo? É uma preposição? É um substantivo? O que é? Não é? Então, se pode ser usado em mais de uma coisa, você vai ver também lá, né? Na locução adverbial, um pronome, não é? É uma conjunção. Nós vamos ver aqui também conjunções, nós vamos ver numerais, nós vamos ver muita coisa ainda, e você pode também conhecer também, né? Agora, eu gostaria de concluir dizendo que os verbos, muita gente ficou com medo dos verbos, e os verbos, como será? Nesse texto de hoje, nós temos verbos, né? Verbo hacer, obtener, não é? E são verbos que a gente vai pegando intimidade, vai criando intimidade, né? Obtener, obter, né? Hacer, fazer. E aí você vai examinando, né? Se for um bom dicionário que você tiver aí, você vai encontrar a conjugação, certo? A conjugação, os principais tempos verbais. E é importante que você conheça, que você saiba. De repente você vai, por um verbo, você pode tirar outros verbos. Por exemplo, amar. Você vai ter o verbo amar, né? Todos os que terminam em AR são da primeira conjugação. Você pode realmente analisar outros verbos, conjugar outros verbos que terminem em AR. Não é? Você pode fazer perfeitamente. E obtener, segunda conjugação. Então você pode também ter outras palavras e conjugar outros verbos que terminem em ER. Né? Segunda conjugação, obtener. E também verbo em terceira conjugação, IR. Você pode também buscar palavras, né? Aliás, eu quero recomendar alguns sites, eles têm exercícios online. Você pode ir lá na internet, coloca lá no buscador, né? E você vai encontrar o quê? Você vai encontrar o verbo, não somente o verbo, mas exercícios que você pode fazer. Você não tem que pagar nada por isso. Você vai lá, coloca lá a dúvida que você tem, ou entra acessa o site e vai fazer exercício, por exemplo, de verbos, preposição, pronome, certo? Em espanhol. Aí você vai ter todo